Nós vamos até a Índia conversar com uma brasileira, Sandra Cionelli, que mora na capital indiana, em Nova Delhi, e que está acompanhando a situação dramática que o país atravessa, com leitos de hospitais lotados, com hospitais, melhor dizendo, lotados, a falta de leitos e também com as variantes avançando pelo país tão populoso. Sandra, uma ótima tarde para você. Que horas são aí na Índia? Aqui são meia-noite e 48 agora. Então, olha, obrigada por você aceitar aí o nosso convite para conversar conosco, mas é um assunto de extrema importância. Eu queria que você começasse a falar sobre o seu entorno, como está o clima aí na Índia e os brasileiros que você conhece. A Índia, vários brasileiros moram por aí. Eu tive até a oportunidade de conhecer pessoalmente alguns que têm uma participação ativa na comunidade como você. E o medo, né, que se instalou, a apreensão e como sair dessa, ironicamente, num país que tem todas as condições, pelo menos farmacológicas, para vacinar. Então, a situação aqui não é das melhores, né, como a gente pode ver. O que mais entristece, na verdade, é que as pessoas não estão sabendo lidar. Acho que ninguém está conseguindo saber lidar. Você perguntou como que está a situação da galera do Brasil e tudo mais. Então, sim, nós somos uma comunidade muito grande aqui de brasileiros, né? Acho que você conheceu alguns, você esteve aqui na Índia. Eu estou aqui há bastante tempo, se eu não me engano, você conheceu o Guilherme, a Cris, né? Então, a situação não está boa, tem muitos brasileiros infectados. Nosso grupo, nós somos mais de 100 brasileiros aqui. E, infelizmente, hoje a gente teve a notícia de que tem mais 5 brasileiros infectados. Então, assim, a gente não tem para onde correr, né? Na verdade, estamos em lockdown, mas só a parte de Delhi. Gurgaon ainda não está, então assim, a Índia é muito grande, né? Então a situação é que acho que está precisando de um lockdown geral, mas ainda a gente ainda não tem informações de como que vai ficar a situação. Sandra, vou só pedir para você, se for possível, enquanto a gente conversa, você tirar as notificações do seu WhatsApp para não ficar, até porque muita gente aqui no Brasil Tá vai saber, conectado? vai saber que você tá falando com a gente, vão começar a mandar mensagem para Vamos você começar a mandar também. mensagem para você, porque é o assunto de internacional, fora a cúpula do clima do dia e a situação na Índia. Ô Sandra, me fala uma coisa. Se você, e tomara que isso não aconteça, tiver algum tipo de sintoma, falando uma coisa fortuita, mas que pode acontecer ou que já tenha acontecido com alguém que você conhece, e você tiver que sair agora e tiver que procurar um atendimento médico, qual é a situação que você vai encontrar? Ou no seu caso específico, você tem acesso a algum tipo de serviço diferente das demais pessoas? Como isso funciona aí na Índia e como funcionaria para você? Então, para mim seria um pouco diferente, porque assim, eu tenho os meus contatos, né? Felizmente, eu tenho os meus contatos, eu tenho muitos amigos aqui. O pai do meu melhor amigo, na verdade, ele está na linha de frente do Covid, mas hoje não tem mais você ser atriz, você ser modelo, você ser famoso, você não é famoso. Hoje não tem leito. Hoje a situação está crítica para todo mundo. Então, assim, se você precisa, eu acho que não tem nem como dizer que é sorte, né? Você vai para o hospital, obviamente, mas chegando lá não tem oxigênio, não tem camas. Então, assim, a situação está crítica para todo mundo no modo geral mesmo. Eu, sinceramente, eu acho que eu ligaria para ele, né? Se fosse o meu caso, eu ligaria para o meu amigo e eu veria o que poderia acontecer, na verdade. Mas, assim, eu sair por mim mesma, pegar um carro e ir para o hospital, eu não teria como, eu não sei nem como que eu faria isso, né? Sandra, boa tarde. Boa noite para você. Aliás, bom dia. Você Boa já passou da noite, meia-noite, né? bom dia. Diferença de 8 horas e meia daqui para aí. Você falou que a situação é mais crítica em Nova Delhi, né? E eu queria saber se na Índia como um todo as ações de combate ao coronavírus elas estão centralizadas no MOD, no gabinete do MOD, no primeiro-ministro, ou se cada região da Índia tem autonomia, cada estado da Índia tem autonomia para tomar decisões. Como é que isso funciona aí? Cada estado estão com suas autonomias para tomar decisões, por isso que Delhi está em lockdown e Gurgaon não está.
Então, assim, eu disse até isso para uns amigos meus hoje, que não adianta a gente estar em lockdown em Delhi e Gurgaon está funcionando completamente normal, porque são 2 estados muito perto um do outro, né? Que Delhi fica 30 minutos de Gurgaon, de metrô você faz a ligação de todos os estados praticamente da Índia. Então, assim, cada estado está resolvendo da forma que acha que tem que resolver, mas, por exemplo, você tentar dividir Noida, que é um estado perto também de Delhi, Gurgaon, que é um estado muito perto de Delhi, dizer que só Delhi está em lockdown não faz muito sentido, né? E mesmo assim, o lockdown ele está funcionando de uma forma, obviamente, né? Estamos todos em casa e tudo mais, só que aqui nós somos divididos em blocos. Os apartamentos, eles são dentro de blocos, como se fossem vilas, entendeu? Então, assim, por exemplo, no meu bloco, se fosse de manhã eu abrir a minha janela aqui, vocês podem ver que as pessoas estão vivendo normalmente, entendeu? Porque não tem fiscalização dentro dos apartamentos, dentro desses blocos. Então, assim, tem lugares que, infelizmente, a vida está normal e as pessoas não estão cumprindo com o que deveriam cumprir, mesmo no estado caótico que estamos agora. Bom, e Sandra, a Índia, além de uma população gigantesca, né, 1,3 bilhão, a Índia também tem um mar de laboratórios. Claro que nem todos são bons, muitos não têm reconhecimento internacional, mas alguns são de renome mundial. Como é que está o estágio da vacinação na Índia e particularmente em Nova Delhi? Então, felizmente a Índia foi um dos países que desenvolveram a vacina, né, em primeiro, assim, foi dos primeiros países a desenvolver a vacina, mas infelizmente eles não olharam para o povo indiano. Foi o que aconteceu, eles começaram a exportar as vacinas, então começou a faltar vacina na Índia. Então hoje não são nem a metade da população está vacinada ainda. Eles resolveram fazer o seguinte: antes as pessoas que estavam vacinando eram de 45 anos para cima, e agora que a gente bateu esse colapso, que está nessa situação, eles resolveram vacinar todo mundo. Então, a partir do dia 1º de maio, no dia 1º de maio, todas as pessoas maiores de 18 anos vão ser vacinadas aqui. Oi, Sandra. Desculpa, Zaidan. Não, pode concluir, por favor. Eu só queria saber se o sistema público de saúde na Índia, ele funciona, existe um sistema público organizado, as pessoas têm de procurar um hospital privado, se é um hospital público, ele não está dentro de um sistema que atenda o país todo. Como é que é o sistema de saúde aí na Índia? Olha, eu posso falar para você, se você me perguntasse isso uns 2 anos atrás, eu falaria para você que eu ia falar como um turista, né? Mas eu precisei do hospital público aqui, porque eu tive dengue, e né, numa emergência eu fui atendida pelo hospital público e fui muito bem atendida. Eu, no meu olhar, né, não posso dizer como uma indiana, porque muitas pessoas aqui reclamam do serviço público, mas eu fui muito bem atendida. De lá eu fui transferida para um hospital particular, onde moro na Índia há muitos anos, né? Já vai fazer 8 anos que eu moro aqui, então eu precisei muito ir em hospital aqui, precisei muito da saúde, e eu não tenho o que reclamar. Eles atendem muito bem aqui, muito rápido também. A Índia é influência, né? Com o lance de medicação e tudo mais. Então, assim, a questão de saúde pública, saúde privada, né? Eu não tenho do que reclamar, eu acho que é muito boa. Só que no momento não está tendo, não tem como. São muitas pessoas para atender, onde não se tem saúde privada ou saúde pública, não está tendo espaço. É isso que eu ia te perguntar, Sandra, uma curiosidade, porque quando eu fui em 2012, ainda aquela estrada que levava a Delhi para Agra, ela era totalmente terrosa, um monte de gente, não tinha uma estrada, na verdade, né? Era um caminho até o Taj Mahal, né? Que é exatamente. E agora, no ano passado, um pouquinho antes da pandemia que eu tive de novo, e até inclusive conheci Gurgaon, que é bem colado em Nova Delhi, e é uma cidade totalmente moderna. Essa estrada ela já estava totalmente feita, a capital já tinha uma outra cara, bem mais moderna, mas ainda continua, quer dizer, a Índia como um todo, um país grande, com problemas sérios de saneamento básico.
A Covid, a gente sabe que o saneamento é tudo, né? É tudo que se precisa para você começar o embrião de projetos antes do lockdown, antes de vacinação e antes de qualquer coisa. Como é que a população está fazendo nesse sentido? Eu lembro que a água, em alguns lugares, era um assunto muito complicado. Ainda é, na verdade. Então, assim, o que acontece? Além do surto de Covid, a gente está tendo um surto de dengue também, né? Então, assim, na Índia, na verdade, sempre teve esse problema com a dengue, justamente por isso, como te dizer, eles focam muito em partes de imagem, né? A Índia que eu cheguei aqui 8 anos atrás, hoje, como você disse, é totalmente diferente. As ruas eram de terra, Gurigon era um lugar que era impossível você caminhar. Você caminhava em areia. Entendeu? Hoje, Gurigon tem lugares, tem prédios em Gurigon que você te lembra Dubai, que você pensa que você está em Dubai. Então, assim, mas o saneamento básico, eu realmente não sei te explicar o porquê eles não olham diretamente para esse problema. Eles não conseguem ver como um problema. Eu acho assim, a gente pergunta até para os indianos mesmo, se você vê, eu acho que você vê que os indianos fazem necessidades na rua e acham isso normal em certos lugares, né? Você consegue ver valões que são totalmente cheios de lixo, de restos de pessoas que usam o banheiro, né? E um monte de vaca e tudo uma mistura. E para eles É um normal. ambiente ou muito rico ou um ambiente muito pobre, né? O contraste é muito grande. Exatamente. Tudo aqui é no extremo. Tudo na Índia é no extremo. Sandra, aqui no Brasil, a pandemia mudou um pouco o foco. O vírus passou a ser algo extremamente devastador para jovens. A curva virou. Hoje, pessoas com menos de 70 anos são menos internadas, com mais de 70 anos são menos internadas das que estão abaixo de 70 anos. E tem muita gente jovem, jovem mesmo, de 20, 25 anos, sendo entubadas nos hospitais. Como os jovens aí da Índia têm se comportado diante da pandemia, as pessoas com as quais você tem contato, e de que maneira você observa de uma maneira geral, pelo noticiário, de algum tipo de mobilização entre os jovens, até de descrença de que isso possa acontecer com eles. Isso é muito comum aqui no Brasil, é uma máxima todos os fins de semana, reuniões gigantescas de jovens sem máscara e com nenhum tipo de cuidado diante da pandemia, mesmo com os números cada vez mais flagrantes nessa faixa etária. Como é que tá por aí? Então, eu vou ser muito sincera com vocês. Tudo isso que está acontecendo hoje, que está acontecendo, acho que hoje é o 6º dia que a Índia fecha com 200 mil casos, né? Então, assim, se eu falar para vocês que 2 semanas atrás estava tudo normal aqui, acho que ninguém acredita, né? As pessoas estavam vendo normal. Eu cheguei na Índia tem 1 mês e meio, porque eu estava nos Estados Unidos. Eu acabei pegando 3 visões de pandemia, né? Porque no início da pandemia eu estava na Índia, eu precisei ir nos Estados Unidos fazer um trabalho, voltei para o Brasil e daí eu vim para a Índia. Então, assim, eu vi uma visão meio que geral dos 3 piores lugares. E na Índia, quando eu cheguei aqui, na minha cabeça eu falei, gente, tá tudo normal? Acabou o corona? E a gente ia trabalhar normalmente, as pessoas indo para baladas, a balada eles tinham reaberto tudo, cinema, restaurante, tudo funcionando normalmente, com nenhum tipo de porcentagem, como no Brasil tem restaurantes que podem abrir, acho que com 30% de capacidade, né? E aqui estava super normal. Os jovens... Que mês, Sandra? Hum? Que mês que você voltou para a Índia? Eu voltei para cá tem 1 mês e meio, mas eu tô falando de 2 semanas atrás. Ok. 2 semanas atrás, os clubes estavam lotados, festa normal, entendeu? Casamento, festival. Teve o Festival das Cores aqui agora, né? Que é o Holi. Uhum. Então, assim, depois do Holi, a gente já imaginou que uma situação viria. Como foi o nosso Réveillon aqui, Sandra? Foi assim. Relaxou um pouco, veio a onda forte.
as pessoas realmente não pararam para pensar no que estava acontecendo. E aí teve também aquele festival lá no Rio Ganges, né? Eu acho que vocês acompanharam. Sim, aí. Acompanhamos. Tanto de gente que estava na beira do rio, sem máscara. Mas o rolê aqui para eles é como o nosso carnaval. Só que o nosso carnaval são 4 dias, para eles é um só. Então, assim, ninguém ligou. Ninguém ligou. E depois do rolê começou a vir toda a onda de novo. E paramos onde estamos agora, né? Com novas variantes também. A nova variante, porque aqui agora está com a tripla, né? Mutação, e está afetando até as crianças. É o problema da P1 aqui também. Exatamente. Quero agradecer a Sandra Cionelli, que é uma brasileira de sucesso internacional, modelo internacional, e que está lá, radicada na Índia já há bastante tempo, e traz essa visão muito particular de como a pandemia está afetando de maneira avassaladora aquele país. Sandra, muitíssimo obrigado pela sua atenção com a Rádio Bandeirantes. Boa sorte aí para você e para toda a comunidade, tá? Obrigada, Sandra. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, querida. Boa tarde, né?